sugestão da gente inverter a ordem aí da pauta, aproveitar a presença do presidente da CETEC, do Henrique, para a gente tirar todas as dúvidas e depois a gente consegue liberar ele e seguir com a nossa pauta. Pode ser? Claro, perfeito. Todos receberam o material que o Nilson enviou? Sim. Bom, sim. Então eu já vou abrir aí para dúvidas, questionamentos, se houver. Se alguém quiser falar, eu abro a palavra. Boa tarde a todos. Tudo bem? Meu nome é Fábio Bernils, tudo bem, Marita? Tudo em ordem? Eu gostaria de perguntar a respeito do prazo dessa obra da CETEC, porque no material enviado a gente não tem início e não tem previsão de fim, quanto tempo vai durar. Então, eu gostaria de saber se existe esse prazo. Fábio, boa tarde a todos. Assim, o arquiteto responsável, Ronald, ele fez o projeto, né, que a ideia é fazer a cobertura, né, e o que está orçado, esses R$800 mil, basicamente se trata da cobertura, da telha, das calhas, né? Ele utilizou a metodologia da tabela SINAP, tá? Para chegar nesses valores, tá? Então, vou entrar um pouquinho só na composição do orçamento de R$800 mil, como que ele chegou. Tem outras obras que serão feitas, que vão ser ou suportadas pelos permissionários, tá? De melhoria dos boxes, ou pela própria CETEC, né? Recurso da CETEC. Basicamente, o que é o maior custo dessa obra vai ser essa cobertura. O prazo, o cronograma dessas obras é um prazo bem exíguo, porque são intervenções simples que a gente quer fazer. Então, o que ele inicialmente apresentou como cronograma de execução, mas isso vai ser melhor detalhado depois num projeto que ele vai me apresentar, de 4 meses de obra, tá? Tanto é que isso é uma previsão que eu tenho, porque eu também tenho que fazer locação de tendas, para que no momento que a gente faça a intervenção no hortifruti, os permissionários não fiquem sem trabalhar, né? É exemplo que foi feito no Mercadão, né? Foi feito todo o restauro, a reforma do prédio histórico, e demorou 2 anos, em função da complexidade da obra, mas nesse período a prefeitura, através da CETEC, fez a alocação de tendas, para que não houvesse o que a gente chama tecnicamente solução de continuidade na prestação de serviço. Então, tanto que essa intervenção que a gente optou de ser basicamente na alteração do pé direito, que aumenta um pouco para dar maior conforto térmico e acústico aos boxes, ele é uma obra simples, então de uma execução rápida. E a previsão que eu tenho de 4 meses. Não sei se fui claro, Fábio, mas isso são as informações que eu tenho para fornecer a respeito desse tema. Obrigada. Não. Agora eu vou... Pode falar, Fábio. Vou passar, então, a palavra para o Musete. Bom, boa tarde, né? Eu fiz uma pergunta no online, né? Aí me esclareceram que na página 26 tinha um orçamento detalhado, né? Como a gente está trabalhando com dinheiro público, seria adequado, né? Pelo menos trabalhar um pouquinho mais detalhado. Só, por exemplo, não está claro para mim se mão de obra está incluído os insumos e tudo mais, outros insumos, impostos, etc. e tal. Então, você tem um valor aqui na página 26, é um valor, tanto, tal, discrimina basicamente, coloca a quantidade e o valor unitário. Normalmente, de contrato, a gente costuma ver aí nos orçamentos, mão de obra é tanto, material é tanto, outros insumos é tanto, imposto é tanto.
E normalmente, o que o Fábio colocou no prazo, né, um cronograma físico-financeiro, bem simples. Acho que ajuda a dirimir as nossas dúvidas aqui. Parte técnica. É isso. Bem, Musetti, né? Posso falar, Mona? Pode sim, claro. Tá, não sei se é a pergunta. Bem, veja bem, todo esse trabalho, Musetti e demais membros, da apresentação da RT, o próprio projeto, o orçamento, foi assinado pelo Ono Taminoto, né, o arquitetura. Ele me informou, e eu até perguntei isso para ele, a mesma dúvida que você teve, eu também tive, tá? É isso que eu já coloquei. Ele é composto da tabela SINAP, que prevê a composição da telha metálica acústica sobre estrutura metálica, já incluído mão de obra e todos os encargos, tá? Quando a tabela SINAP, ela gera todos esses custos diretos e indiretos. O que a gente está solicitando ao fundo é apenas o valor da cobertura, né, que a gente está demonstrando através do orçamento. Tem outras obras que serão feitas, entendeu? Que acabei de que aumenta também o pé direito. Então, tudo isso vai ser apresentado dentro de um projeto. Então, está dentro desses 4 meses, inclusive com o cronograma de desembolso financeiro, tá? E é feito por medição. A partir do momento que você entrega dentro do cronograma e é medido, são feitos os pagamentos. E isso é um projeto inicial que se apresentou para requerer o recurso. Depois, isso, evidentemente, vai ser maior detalhado dentro de um certame que terá que ser licitado. Tá, é que já entrou um pouquinho de experiência com isso, né? Normalmente, se for tabela SINAP, tem código específico, e você separa serviço, mão de obra, tem o código da referência do SINAP, e o orçamento coloca a referência do SINAP, né? De fato, ele tá faltando aí. Mas eu consultei ele. Exatamente. Mas eu consultei ele acerca do problema e ele me colocou nessa situação. E ele falou: fique tranquilo que eu estou assinando o orçamento e me responsabilizo por isso. E ele está dizendo que é tabela SINAP. Está pelo menos escrito no lugar, né? Enfim. Bem, lembrando que, se realmente for aprovado pelo fundo, esse projeto vai passar pela licitação. Posso passar para o Laércio, que também levantou a mão, pessoal? Não, Fábio. Fábio, acho que o Fabinho queria falar. Ser. Pode ser o Laércio, depois eu posso falar, não tem problema. Tá bom. Oi, boa tarde a todos. Eu tenho 2 dúvidas. Uma é essa que o Musetti levantou, também não tinha entendido sobre esse orçamento. Então, eu estou entendendo que a mão de obra, apesar de não estar explícita, já está incluído nesse 800 mil. Para mim, não está muito claro se essa parte da cobertura é toda a obra que vai ser feita. O Henrique falou que vão ter outras obras, não sei se vão ser em paralelo, não sei se isso vai ser tocado com o orçamento próprio da CETEC ou da Finanças. Então, um questionamento meu é nesse aspecto orçamentário, se os 800 mil, e também não vi nesse material que o pedido ao fundo, vou isolar as coisas, se o pedido ao fundo está travado em 1 milhão, isso eu não vi, e quais seriam essas outras obras, porque eu imagino, está fugindo da minha área, né, eu sou de finanças, mas mexer no telhado, vai ter que tirar, imagino que vai aparecer outras coisas para fazer, provavelmente problemas. Então,
da onde viria esse dinheiro, né? Se não tem chance de repassar esse outro custo para o fundo ou mesmo para finanças, né? Que eu sou de finanças, que eu também sei da situação de finanças, que não adianta chegar um pedido depois. E a outra parte que tem um pouco a ver com isso, que é mais da obra mesmo, a gente está falando aqui sobre, de uma forma bem geral, de telhado, né? Mas no memorial descritivo lá fala sobre itens como alvenaria, instalações hidráulicas e sanitárias, elétricas. Para mim, isso não tem a ver com telhado, né? Sinceramente, de fato não tem. Então vamos lá, Laércio. Assim, eu acho que assim, o nosso pedido para o fundo, veja bem, a gente tem uma série de intervenções que vai fazer no hortifruti. Desde consertar a porta do box, melhorar a iluminação, a pintura, reboco, cada box tem uma situação. Então vamos lá, vamos pegar como exemplo o mercado municipal. O que a prefeitura fez? Mexeu no telhado, mexeu na hidráulica, mexeu em alguns pontos. Vários outros pontos foram feitos pelos próprios permissionários. Então, a gente fez já uma reunião com todos os permissionários do hortifruti. Eles dizem, olha, esse projeto, vocês vão bancar ele quase integralmente. A única coisa, e cada um vai fazer uma parte. Se você tem lá que mudar todo o teu piso, mudar toda a tua estrutura, você vai ter que mudar. Vai deixar nesse padrão. Você vai ter que subir alguns centímetros para ficar num patamar único, tá? Então, o que a gente está pedindo para o fundo, que é o maior custo dessa obra? A cobertura. Da cobertura para baixo, ou é o permissionário que vai fazer, ou algumas coisas a própria CETEC vai fazer, entendeu? Então, assim, o que a gente pede para o fundo é, por isso que o orçamento está detalhado apenas na cobertura. Depois tem lá o memorial descritivo, que o Ronald fez, ele colocou tudo, entendeu? Tudo que vai ter que ser feito dentro dos blocos, mas o que estaria comportando esse R$1 milhão que a gente pediu inicialmente, e a gente comprou, e o custo do telhado é R$800 mil, com mão de obra colocado, que a gente vai contratar uma empresa para fazer isso, entendeu? Deixa eu só tentar ilustrar assim, a empresa vencedora da licitação vai iniciar a obra, por exemplo, retirando o telhado. Aí os permissionários vão entrar, vão fazer as adequações estruturais. Depois a mesma empresa vencedora da licitação vai voltar e fazer a cobertura. Perfeito. E não é a mesma empresa. Cada um vai cuidar da sua empresa. Retirada do telhado e a instalação do telhado, entendeu? Mas cada permissionário vai ser responsável pelo seu bloco. Internamente sim. Mas estruturalmente isso não pode ter alguma necessidade de... Não, o estrutural é isso a CETEC que vai fazer. Tá? Porque assim, o que a gente está falando de estrutural vai ser assim, subir assim, o que os arquitetos me passaram. Você vai colocar 2 fiadas de bloco, tá? Depois das 2, você vai fazer uma cinta de concreto ou metálica, não sei lá do que. Em cima disso você vai colocar o telhado. Pronto. O que a gente vai fazer? Deixar a empresa vai tirar o telhado, a gente vai subir e essa empresa contratada vai fazer a instalação desse telhado, entendeu? Depois, internamente, como foi feito no Mercadão, cada um cuidou do seu box. Entendeu? Eu quero colocar piso X, eu vou colocar isso, dentro de uma coisa padronizada que eles vão fazer cada permissionário, entendeu? É isso. O que a gente imaginou na execução dessa obra é isso, tá? Uma empresa para retirar, a gente ajusta em relação ao que é a altura dos boxes, tá? E depois essa empresa que retirou o telhado coloca esse telhado que é
um telhado, aquelas telhas sanduíche, né? E vai colocar para ficar tudo padronizado dentro de um nível. E aí, após isso, cada permissionário vai mexer. Por exemplo, vão mexer em todas as portas, né? As portas é padronizada. Cada um vai comprar sua porta e vai instalar. Isso parece complexo, mas foi a experiência que a gente fez tanto no Mercadão como no Terminal Mercado. Todas aquelas bancas que foi feito no Terminal Mercado, foi custeada a grande maioria, tudo pelos permissionários. Algumas obras estruturais que a gente fez, entendeu? Essa sempre é o modelo de negócio que a gente tem. O box, cada permissionário cuida do seu. Toda a reforma, tudo que tiver que fazer as adequações, cada um cuida do seu. Só mais uma dúvida, Henrique. Dentro de uma coisa que a gente padroniza, entendeu, Laércio? A parte de acabamento, tudo bem, mas a parte estrutural, a CETEC já sabe o que tem que fazer, já tem... Isso está tudo já previsto. Tem reserva financeira para isso? Tem orçamento? Já tem, isso não tem problema. São valores pequenos isso daí, entendeu? Então, assim, isso já tem tudo no projeto esboçado pelo arquiteto. Bom, vamos lá. Então, só para esclarecer, Mona, o que vem para o fundo é apenas a cobertura, tá certo? Gente, só lembrando que antes do Fábio, do Capone e da Tereza falarem nessa ordem, o valor que foi solicitado ao fundo é o teto para o fundo. Se tiver algo a mais, não vai sair da conta do fundo, tá? Pode falar, Fábio. Duas coisas, aproveitando. A primeira delas é o seguinte, não ficou claro nesse pedido que aparece uma hora na planilha, fala telhas termoacústicas em estrutura de aço galvanizado. Quer dizer, não é isso. A telha é galvanizada, não a estrutura é galvanizada. Isso está na planilha que o Ronald informou. A dúvida que a gente tem, e que o Laércio levantou muito bem, é o seguinte, essa telha, nós vamos fazer só a telha e a calha, ou vamos fazer a calha, a telha e a estrutura metálica para suportar isso. É isso que nós estamos exatamente fazendo, porque no desenho apresentado, no projeto básico que o Ronald fez, a gente conhece o Ronald, é amigo de profissão, a gente viu que tem umas tesouras metálicas, né, ou meia tesoura metálica desenhada, tem terças e a telha vai em cima disso. Não ficou claro exatamente desse pedido do R$1 milhão, o que nós estamos orçando, calha, telha e estrutura principal. Se for a estrutura, o Laércio está correto em dizer que essa estrutura precisa de pilares, sustentação. Isso não está e vai ser feito pela CETEC conforme, ou pelo permissionário, conforme o Henrique falou, né? Só para tirar dúvida. Outra coisa, 4 meses de execução de obra, a gente fica um pouco preocupado que nós vamos começar a entrar no período de chuva, né? E por isso que eu pergunto do início e do término, exatamente para a gente ter essa noção, porque de repente a gente está tendo cada vez mais tempestades extremamente acentuadas, problemáticas, e isso para a obra é um terror, porque acaba atrasando praticamente tudo, né? Então, é em função disso a minha pergunta, que eu ainda não estou muito satisfeito com essa história do prazo. Obrigado. Gente, só vou tomar a liberdade aqui de falar um pouco. O que acontece? Está sendo pedido esse valor apenas para a cobertura, como o Henrique já falou. Todo o restante, estrutura, a gente vai ter depois um projeto executivo detalhado. Não está nessa fase ainda, e por isso que a gente também não trouxe ao fundo, porque a gente não vai pedir, não está sendo pedido pela CETEC o valor referente à obra inteira. Tudo isso vai ser detalhado no projeto executivo, e esse orçamento é uma estimativa também. Pode ter uma alteração quando for listar? Pode ter uma alteração, mas o limite do fundo, vou repetir, é os 800 e
800 mil, aproximadamente, que foi o que a gente enviou. Então, assim, o Henrique, eu imagino que ele não tem mais detalhes hoje do projeto executivo que envolve toda a estrutura, mas isso vai ser por recursos próprios, grupos permissionários, não vai envolver o fundo. Mona, posso esclarecer algumas? Pode, por favor, Henrique. Fábio, veja bem, é evidente que a gente sempre vê essa questão do tempo, de quando inicia uma execução de uma obra. É evidente que a gente, assim, quando pensou no projeto, nós estamos agora em outubro, né? Ainda como a Mona falou, a gente precisa detalhar melhor isso através de um projeto executivo para a gente poder licitar. Então, nós temos todo o processo licitatório pela frente, que vai ser feito pela CETEC, tá certo? E isso vai me levar alguns meses, e até você dar ordem de serviço, que a gente não está nesse período de chuvas. A gente tem aí só de acabar com concluir o projeto executivo mais licitação, no mínimo uns 3, 4 meses. Então, estamos pensando que agora em dezembro a gente vai começar esse trabalho, no meio das chuvas. Então, é muito provável que isso se inicie a partir do momento de que as chuvas já passaram. Em relação ao que a gente está pleiteando, o que foi apresentado como custo, aqui, calha de chapa galvanizada X, tantos metros, telha termoacústica sobre estrutura de aço galvanizado, esgastada nas persintas de paredes de box perfil X. É isso que a gente está pleiteando, nada mais, nada menos. O resto não vai vir pelo fundo, vai precisar de um monte de outras coisas. Mas o que a gente está pleiteando é basicamente em cima desses itens, tá? E depois vamos ter uma série de outros itens que vão ser ou custeados pela CETEC ou custeados pelos permissionários. São questões que a gente ainda vai se debruçar. O que a gente precisa saber se esse recurso vai ser aprovado, e se aprovado a gente passa para a segunda etapa de saber de onde que vai vir o restante dos recursos. E como a Mona falou, é bem isso, é um valor estimado. Num certame você pode ter um valor acima ou para baixo, é tudo a saber o que vai acontecer no certame. E mais detalhes do que está escrito, infelizmente, eu não posso dar. Gente, só para organizar, então, agora é o Sérgio Capone, depois a Tereza e depois o Musetti. Pode falar, Capone. Oi, boa tarde para todos. Eu estou acompanhando o que vocês estão debatendo e com muita simpatia e com muita preocupação. Primeiro, eu vejo que há uma derivação do foco do que é a função do fundo. Tá? O meu entendimento pode não ser o correto, mas eu entendo assim. Não compete ao fundo fiscalizar a obra, fazer um levantamento de custos, nada disso. O que o fundo decide, no meu ponto de vista, é se a obra é merecedora do dinheiro e, consultando quem é técnico da área, que aí 90% entende um pouco, mas técnico realmente não é todo mundo. Esse orçamento é coerente? Alguém que dá um depoimento é coerente, sim ou não? Pronto. Aí vamos votar e colocar o dinheiro à disposição da CETEC. A prestação de contas da CETEC é feita a posteriori. Agora não tem um projeto executivo, eu vejo com dificuldade, se fala telha termoacústica, o que é isso? Tem dois tipos, tá? Tem uma com dupla lâmina, uma com uma lâmina só. Ninguém não está especificado. Então, é o que eu falo, o projeto executivo não está não está disponível. E eu acho que nem deveria a gente entrar em detalhes, porque não é a nossa área técnica. Isso aí tem que ser decidido na licitação. Vai ser acompanhado na licitação. É obrigatório fazer de acordo com as normas técnicas? Claro. Agora, eu observei que o Ronald, que é muito meu amigo, gosto muito dele, é um bom profissional,
ele assinou um RT de arquiteto, tá? Mas espera aí, uma estrutura metálica que vai estar aberta ao vento, tá? E eu acho que arquiteto nenhum tem instrução para fazer cálculo estrutural com carga de vento. Então, eu também acho que, em algum momento, esse projeto, quando passar para executivo, me diz o que a gente podia saber a respeito. Teria que passar por um engenheiro de estruturas para saber se isso aí vai aguentar o vento. Porque a gente investir esse dinheiro e na primeira ventania ficar sem nada, pode acontecer. Não vai acontecer, provavelmente. Mas tem que ter um cálculo, tá? Eu não estou vendo no que o Ronald apresentou nenhuma verba para calculista de estrutura. Isso me parece preocupante. Então, eu só digo assim, a minha posição é favorável, claro. Tá? A minha posição é favorável. Eu acho que a verba é destinada para o bem da cidade. Sim, é esse o ponto que o FMDU deve tomar cuidado. A verba é coerente e vai dar um retorno para a cidade. O detalhamento técnico não nos compete. Eu acho muito bacana toda a preocupação, mas tem que ter outra parte da prefeitura que chama fiscalização, que vai fiscalizar a obra, tá? Vai ver se a obra é coerente, se o orçamento é coerente. Eu só chamo a atenção para esse ponto. Uma estrutura metálica, que põe aí, estrutura metálica, vai aumentar, vai isso aqui. Peraí, cadê o cálculo? Vai ter pilar, cadê o cálculo? Sem o cálculo, é jogar dinheiro na loteria. Pode dar certo, pode dar um vento e ficar sem nada. Isso aí não sou eu que estou falando, são normas técnicas e eu lembro, o arquiteto não assina isso. RT de arquiteto, para isso, é só se ele tiver na sua retaguarda um engenheiro calculista. Ponto. Só isso que eu ia acrescentar. Desculpe se eu não falei bem aquilo que estava todo mundo esperando, mas é o que eu penso. Obrigado. Obrigada, Capone. Agora eu vou passar para Tereza. Tereza, por favor. Oi, boa tarde. Bom, eu discordo, porque eu acho que a gente tem que ter todas as informações para que a gente possa ser embasado no voto, independente da gente ser técnico ou não. A gente tem que ter as informações para a gente poder votar, porque senão não dá segurança para votar, certo? Nós estamos liberando uma verba e nós temos que ter essa segurança, porque senão a gente não pode liberar a verba, tá certo? E eu tenho a preocupação que eu não entendi quem é que vai demolir o atual e se isso está no orçamento, porque não está escrito. Você não vai poder fazer o outro telhado se não tiver a demolição desse. Tem que tirar todo o material, carregar todo o material, levar embora, caminhão, tudo tem um custo. Então isso não está em lugar nenhum. E esse negócio da armação do telhado com o cálculo, eu acho que vai ter que ser trazido isso para a gente poder votar. Eu não estou confortável para votar sem tudo isso, porque depois vão falar, mas o FMDU liberou. O negócio cai, a culpa é de quem liberou o dinheiro. Então, eu acho que a gente precisa pensar bem. É isso aí. Musete. Bom, nesse tempo aí que meus colegas estavam se pronunciando, tomei o cuidado aqui de consulta rápida na internet pela tabela assinada. Então, assim, estrutura metálica para telhado, você tem o código, né? 92508, aprendices de aço e tal. E já vi os valores. Então, a telha metálica, código tal, incluindo içamento, indicação de custo, mão de obra e tal, R$ 203,42 por metro quadrado. Então, você indica o código, indica o valor e a metragem. Estrutura para telha, posição SINAP, código 92580, aprendices de aço, pneu Capone falou. Então, assim, tem o valor. Então, Capone, para o arquiteto, eu realmente preciso do engenheiro calculista fazer o detalhamento, mas o pré-dimensionamento é atribuição nossa, sim. Eu consigo buscar esses dados, são dados públicos, não tem uma tabela SINAP, né?
Então, quando a gente fala em orçamento detalhado, a gente espera pelo menos uma indicação, porque grosseiramente aqui, a gente está falando de 250, 300 reais o metro quadrado, aí no orçamento está falando de 600. Então, quando fica tudo muito aberto, até a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: se a gente é interessante o uso da verba, realmente, restaurar lá, cobertura, telhado, mercado, eu concordo em parte com o Capone, em parte com a Tereza. Mas eu preciso pelo menos de um pouquinho mais de informação. A pergunta é a seguinte: ele está pedindo aqui, são 800 mil reais. Aí faz detalhamento, orçamento, vai dar tabela SINAP para licitação, tudo vai dar metade do valor. Esse dinheiro volta para o fundo? Musete, o dinheiro nem sai do fundo nesse caso, só vai sair o valor da licitação. Se for menor, o fundo vai repassar só o valor. Vamos supor, foi 500 mil, o fundo só repassa esse valor. Se for maior, a gente vai repassar os 800 mil, 224,80 que foi nos solicitado. Então, funciona dessa forma. Até como o fundo é novo, a gente está começando a trabalhar com isso, né? Então, com certeza, no futuro aparecerão novas, né? Então, recomendar o pessoal para fazer, quando a gente conhece, um colega nosso aí de trabalho, ele falou, tá bom, a tabela SINAP, ele informou aí, né, pro Lerena. Legal, traz isso detalhado, que dá mais segurança para a gente. Aí, é uma coisa simples, eu aqui em 10 minutos, com o quantitativo, consegui levantar, é uma coisa de consulta relativamente simples. Né? Mas, Musete, deixa eu só esclarecer umas coisas, até porque, veja bem, em termos da CETEC, é o primeiro pedido que a gente tem feito, e assim, primeiro assim, o que a gente está pleiteando, eu acho que aí, não sei se a gente está sendo claro, eu vou tentar ser mais objetivo. A gente pediu um item, cobertura. É evidente que uma obra tem 1 milhão de itens. Agora, o que a gente está pedindo é cobertura. O resto, o que você entende? Que é nosso. O que a gente vai prestar conta? Da cobertura, daquilo que está escrito aí. Então, assim, vai precisar de outras coisas, é evidente que vai ser precisar. Vai precisar de parafuso? Não está escrito aí? É evidente que vai precisar de parafuso. Agora, o que está escrito aí, o que a gente vai prestar conta é do que foi pedido, daquilo que o nosso técnico entendeu que era mais relevante para essa obra. Se a gente fosse detalhar, e aí o que sempre foi solicitado, eu esqueci quem falou, mas é isso, é apresentar o projeto e a gente depois, toda essa prestação de contas, que é mais detalhada, que é mais apurada, porque, assim, nós também somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas, esse certame vai ser auditado pelo Tribunal de Contas, vai ter parecer jurídico da nossa Procuradoria.